Salve, galera! Última questão que a gente vai analisar aqui. Todas as questões bem assim informativas, com textos introdutórios bastante interessantes. Essa não falta a exceção, não é exceção à regra, tá? Observe lá. Produção e consumo e necessidades humanas tornam-se cada vez mais internacionais e cosmopolitas. O âmbito dos desejos e reivindicações humanas se amplia muito além da capacidade das indústrias locais, que então entram em colapso. A escala de comunicações se torna mundial, o que faz emergir uma mass média tecnologicamente sofisticada. O capital se concentra cada vez mais nas mãos de poucos. Camponeses e artesãos independentes não podem competir com a produção de massa capitalista e são forçados a abandonar suas terras e fechar seus estabelecimentos. A produção se centraliza de maneira progressiva e se racionaliza em fábricas altamente automatizadas. Tá? Repare que o texto introdutório ele está fazendo referência a vários aspectos da sociedade que, nos anos 2000 e 2010, acaba se tornando via de regra. Faz até referência à Revolução Verde, quando você tem lá a tecnologia, a mecanização do campo, que leva a que camponeses e pequenos proprietários tenham que sair das cidades, tenham que sair do campo, aliás, e ir para as cidades. Um processo imenso de êxodo rural, urbanizando-se cada vez mais, aí no caso as sociedades capitalistas ocidentais, e levando a uma falta de produtividade. Por isso que o agronegócio em países como é o caso do Brasil, tornam-se relevantes, beleza? Veja lá o que diz a questão para nós. O texto introduz alguns elementos do processo de modernização que originou a produção de mercadoria centrada na lógica capitalista. Sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. A implantação do sistema fabril capitalista transformou substancialmente os padrões de consumo, criando mercadorias fabricadas em um ritmo frenético e impondo novas necessidades aos consumidores. Beleza? Corretíssima a questão, né? Você percebe isso aí pela dependência que nós temos da tecnologia. É só você observar a sua vida, como é que ela seria sem o seu smartphone, sem o seu iPhone. Você consegue se imaginar sem a facilidade tecnológica disso aí? Pois é, isso é aquela tal da necessidade nova que o consumidor passa a ter. Tá? Por milênios nós vivemos sem, agora não conseguimos nos ver sem. Tá? Então, 1 correta. A 2, uma característica marcante da modernização foi a consolidação da indústria local, já que a sua proximidade com as comunidades credenciaram-na a atender os anseios dessa população regional. Falsa, né? Você percebe que esta situação de indústria local, ela vai aos poucos acabando, tá? Aos poucos acabando. Poucas persistem, porque a multinacionalidade das grandes empresas acaba engolindo essas pequenas indústrias locais. Aquelas que sobrevivem, como eu falei, são a minoria, são a regra, a exceção à regra. Tá? Aqui você tem a número 3. A modernização capitalista favoreceu a percepção de uma diminuição dos espaços geográficos, na medida em que o desenvolvimento das tecnologias de comunicação encurtou as distâncias entre as pessoas. Televisão, telefone, a expressão tele quer dizer o quê? Distância. Televisão, visão à distância. Telefone, ouvido à distância. Isso encurta, como diz ali a questão do espaço geográfico. Você vai ligar para alguém no Acre, tá? O que acontece? Você não precisa ir até o Acre, escrever uma carta para alguém que vai chegar dali a uma semana, 2 dias que seja. Essa distância foi encurtada por uma ligação, por um televisionamento, as transmissões ao vivo. Isso acaba levando a que as redes de comunicação que se transformam, aí no caso, em produção de massa, em produção assim de rede de comunicações de massa, acabam levando a essa situação de encurtamento dessas distâncias geográficas. Correta 3. A centralização da produção em estabelecimentos altamente automatizados fortaleceu o sistema doméstico de fabricação de mercadorias, baseado na atividade artesanal. Não precisa nem comentar. A industrialização ela acaba aos poucos com a predominância da manufatura e do artesanato, levando a que nós nos tornemos cada vez mais dependentes desse mundo altamente sofisticado e automatizado. Perfeito? Aquele abraço, galera. Tomara que tenha sido muito bom o seu simulado. Falou? Aquele abraço.